E a COP26 acontece em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1 e 12 de novembro deste ano. Os países da América Latina, apesar de não estarem entre os maiores emissores de gases de efeito estufa, estão localizados nas regiões do globo terrestre que apresentam os maiores impactos derivados das mudanças climáticas. Vamos então falar ao vivo com a gerente sênior de corporações e cadeias de suprimentos da Carbon Disclosure Project, Rebeca Lima. Oi, Rebeca, bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Muito obrigada pelo convite. Bom, minha primeira questão justamente é esse papel-chave, né, do Brasil presente aí nessa discussão. Recentemente a gente trouxe aqui, inclusive, mostramos o ministro do Meio Ambiente na reunião com o presidente da COP26 e naquela oportunidade ele falou justamente, até discorreu isso posteriormente nas suas redes sociais, a presença, né, o papel fundamental do Brasil nessa discussão. Na sua opinião, como devemos chegar aí à COP26? Qual o papel de fato relevante que o Brasil tende a mostrar nessas discussões, Rebeca? Bom, o CDP ele vê dois principais papéis do governo brasileiro nas discussões da COP. Um é muito mais do âmbito da construção de parcerias, então como é que a gente atrai todo esse financiamento climático que vem sendo discutido para a implementação da política climática brasileira, que inclui em grande parte redução do desmatamento, agricultura sustentável, agricultura de baixo carbono e outras soluções baseadas na natureza. Nesse sentido, acho que cabe lembrar que o próprio presidente Biden, durante a campanha eleitoral, já chegou a mencionar uma oportunidade de 20 bilhões de dólares de financiamento no Brasil para a redução do desmatamento. Então, como o Brasil se posiciona para a construção dessas parcerias vai ser extremamente crítico. Do outro lado, tem um papel comercial muito evidente, que é como o Brasil tece esses acordos comerciais, se posiciona, dado que muitos seus tanto clientes globais quanto competidores entraram fortemente na agenda, né? Um exemplo, a China já sinalizou um compromisso para a carbono neutralidade até 2060 e é um dos principais compradores de soja brasileira, né? Os Estados Unidos está aí com um compromisso de carbono neutralidade até 2050 e a Europa já desde longa data, né, vem sinalizando ações nesse sentido. Então, como é que o Brasil se posiciona de tal maneira que comprove que tem uma política climática robusta e efetiva e está preparado para honrar tanto parcerias quanto, eventualmente, demandas comerciais mais robustas, vai ser crítico e chave com certeza. Então, quer dizer, você vê aí um momento bastante interessante, tanto nas discussões mais geopolíticas, digamos assim, a questão de posicionamento estratégico e fundamental para o Brasil conseguir avançar aí nessas discussões, bem como na questão de levar esses exemplos práticos e mostrar ao mundo o que a gente já faz, mas o que a gente pode melhorar. Então, são esses dois caminhos, né? E, claro, a gente sabe que boa parte aí a gente tem exemplos muito significativos da nossa agricultura sustentável. A gente tem o exemplo, por exemplo, do etanol, né? A questão aí da principal questão de evitar esses efeitos de gases de efeito estufa, essa matriz energética muito renovável. Então, a gente pode mostrar isso mais e além, digamos assim, Rebeca. Exatamente. Esse é um ponto muito relevante que você trouxe, que é o ponto das soluções. Então, a América Latina e o Brasil especificamente também é visto como um grande provedor de soluções climáticas, né? À medida que, por exemplo, simplesmente preservando as florestas, a gente já conseguiu atingir 1/3 do total de mitigação global necessária e, obviamente, o Brasil tem muito a contribuir no sentido de conservação das florestas, agricultura sustentável, agricultura de baixo carbono. E o ponto energético que foi trazido também é muito relevante. Então, a gente tem um cenário que, por exemplo, o próprio Biden, que está levando muito da agenda dentro do que é a COP para esse ano, já posicionou como os Estados Unidos buscando uma energia descarbonizada em 2035. Então, a discussão energética ela vai vir com força esse ano. E nesse cenário, o agro brasileiro tem muito a contribuir com os biocombustíveis, outras soluções, por exemplo, biodigestores. Então, toda a discussão de uma energia mais limpa, uma energia que se coloca uma alternativa a fontes fósseis, ela vem muito forte e muito relevante.
Temos também aí o Plano ABC, né? Completamos 10 anos de agricultura de baixo carbono. A gente trouxe aqui também na discussão, em uma oportunidade, o que faríamos, né, nessa próxima década. Então, a gente tem esses exemplos, sim, para levar ao mundo e ir além, né? A questão também, por exemplo, da comercialização dos chamados CBIOS na Bolsa Oficial do Brasil. Ou seja, a gente só precisa avançar e também ter esse mecanismo, né, de, sim, ter a certificação, fazermos exatamente o que diz uma legislação, porém o produtor também ser remunerado por isso, né? À medida que você tem um entendimento de como funcionam as regras, estando bastante claras, obviamente que acaba até acelerando esse processo, né, Rebeca? Exatamente. Inclusive, acho que de maneira mais ampla, cabe trazer que a expectativa do CDP para essa COP como um todo inclui 3 principais pontos. O ponto da recuperação econômica, então a gente não pode esquecer que nós viemos de um ano de pandemia, de Covid-19, muitas economias estão fragilizadas, então como construímos uma recuperação dos sistemas econômicos de maneira a também atender às questões de mitigação climática vai ser muito importante. A questão da ambição, né? Então, quando a gente fala ambição climática, os países eles devem trazer para essa COP uma repactuação das suas metas, para que a gente consiga ficar abaixo do aumento de temperatura a 1,5 graus. E hoje, considerando todos os compromissos já estabelecidos, a gente ainda está no caminho de 3 graus, que ainda é muito perigoso. E, por último, a questão de financiamento, que você muito bem trouxe, que está em volta do que vai ser a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que, para quem não sabe, é um artigo que justamente dispõe sobre os mecanismos de mercado e de financiamento para que essas nações consigam implementar e até ir além dos seus compromissos, né? E, nesse sentido, tanto o setor, né, de agricultura, quanto o Brasil e a América Latina tem um papel muito chave para influenciar como é que a negociação desses mecanismos de mercado eles vão se dar de maneira tal a atrair esse dinheiro para a agricultura sustentável, para a agricultura de baixo carbono, né, e outras soluções que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Maravilha, Rebeca. Muitíssimo obrigada por trazer e discorrer um pouco mais dessa discussão aqui para a gente hoje. A gente se fala, assim, com certeza em outras oportunidades. Um excelente dia. Obrigada, até mais. Até mais.